Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do AgriProsa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal AgriProsa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um AgriProsa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no AgriProsa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. A minha entrevistada de hoje é Maria Sartori, da consultoria Robert Half, e o tema da nossa entrevista será Profissões em alta no agro para 2024. Maria Sartori, que bom ter você aqui. Seja bem-vinda. Muitíssimo obrigada, Divino. É um prazer estar aqui com você hoje, com vocês, para falar desse assunto que interessa tanta gente, com esse material que a gente acabou aí de tirar do forno. Então vamos lá, tem bastante prosa aí para hoje. Pois é, até eu tô querendo trabalhar no agro agora, viu? Eu admito que depois de tantos anos de consultoria, isso também passa pela minha cabeça, Divino. Maria, conta pra mim, quem é você, o que você faz, onde é que você mora? Então vamos lá, Divino. Bom, meu nome é Maria Sartori, eu sou uma das responsáveis pela estrutura da Robert Half aqui no Brasil. E a Robert Half, Ronaldo, é uma consultoria voltada aí para recrutamento, seleção, é uma consultoria voltada para alocação de talentos, mas de maneira especializada. Então, são normalmente profissionais que a gente fala que está no meio e no topo da pirâmide. São aqueles profissionais que, pensando numa questão salarial, são profissionais que vão de cerca de R$5.000 até aí o que a gente chama de C-Level, que é o topo da pirâmide. Então são aqueles profissionais que acabaram de sair da universidade até aí as posições mais sênior. A consultoria é uma multinacional norte-americana, nós somos a maior e mais antiga consultoria no que se diz respeito à alocação de mão de obra especializada. E a gente acaba atuando, obviamente, em todos os segmentos do mercado, né? Então, varejo, indústria, saúde, energia e, obviamente, o agro, que já há um bom tempo tem uma grande expressão aqui dentro da consultoria. A gente já tem no Brasil quase 17 anos e desde sempre o agro aí vem aparecendo de uma maneira muito forte. A gente atende, isso também é importante comentar, né, Divino? A gente atende desde empresas nacionais de porte pequeno, passando pelas famosas agtechs aí voltadas à tecnologia, até as grandes multinacionais. Então a gente atende o agro como um todo. O agro sempre esteve no nosso escopo e ele, a cada ano, ele ganha
mais relevância. E por que isso, né, Divino? Obviamente, o agro tem, todos nós sabemos, uma expressão altíssima aí no PIB nacional, mas olhando para o escopo da consultoria, o agro, de todos os segmentos que a gente tem, ele é o segmento que mais acelera em termos de profissionalização e busca de mão de obra especializada. Então, é por isso também que o agro é um segmento tão forte para a gente. Eu me lembro quando o agro não exigia, não tinha essa necessidade de mão de obra especializada. Tem até um exemplo que eu cito muito aqui, Maria, que é bem interessante. Eu me lembro quando o pessoal tentava contratar tratorista. Então, era uma profissão demandada pelo agro, antigamente, né? E era complicado, porque muita gente, no geral, as pessoas que iam trabalhar de tratorista, eram aquelas pessoas que, assim, não tinha muita qualificação, né? Eram pessoas iletradas, muitas vezes, nem todas, lógico, né? Nem todo mundo. Tinha aquele estigma de que o cara era preguiçoso, de que não queria trabalhar, de que quebrava a máquina para ficar parado, para o proprietário lá na cidade, né? Demorava 2 dias e tal. É uma profissão que sumiu, não existe mais o tratorista. Hoje existe o operador de máquina, que é uma pessoa altamente capacitada, especializada, e ele tem que ter ideia de GPS, tem que entender de uma série de coisas, né? Como apertar botões certos, e são muitos botões. Então, o agro mudou muito a face nos últimos anos, e logicamente com essa configuração mudou também o salário desses profissionais, né? Certamente. E traçando um paralelo para isso que você tá comentando, Divino, hoje, por exemplo, uma das posições mais demandadas no segmento agro para a gente é o que a gente chama de gerente de fazenda, que é o profissional que é responsável aí por tocar a fazenda como um todo, né? Ele é o responsável ali pela propriedade. E quando a gente olha num passado não muito distante, exatamente como você disse, não era uma posição onde você precisava de uma formação acadêmica, de conhecimento técnico, de conhecimento financeiro para liderar aí uma propriedade rural. E hoje em dia é uma das posições que para a gente é uma das mais demandadas, exige um nível de conhecimento e preparo técnico, não só a questão de ser um engenheiro agrícola, de ser um agrônomo, mas também ter um MBA na área de finanças, esse tipo de coisa, é uma das profissões mais bem remuneradas aí dentro dessa cadeia agro. Coisa que, insisto, num passado não muito distante, não existia essa necessidade e muitas vezes os grandes proprietários de fazenda contratavam um profissional para coordenar, para ajudar as atividades da fazenda, muito por indicação, e não precisava ser profissionalizado como é hoje. Então, a gente percebe que em todos os âmbitos, o agro mudou e mudou muito rápido e continua mudando muito rápido, né? Maria, esse profissional, deixa eu pegar um exemplo aí de gerente de fazenda. Ele necessariamente tem que ter um curso superior ou não? Ele pode ter um curso técnico na área e mesmo assim conseguir a vaga? Olha, Divino, quando a gente vai conversar com um cliente para entender o perfil da posição, a gente sempre faz a pergunta: senhor cliente, o que é mais importante? É a formação do profissional ou é a experiência prévia do profissional? E aí eu respondo a sua pergunta no seguinte sentido, da seguinte maneira: não é que a questão de ter a faculdade é mandatória para a posição, mas o que a gente mais vem percebendo é que se trata cada vez mais de um ponto de decisão, de desclassificação de um profissional em detrimento do outro. Então, cada vez mais esse profissional
está sendo demandado, sim, com o conhecimento técnico, com a formação acadêmica. Essa pergunta que você me fez é uma pergunta interessante, porque a gente escuta muito essa pergunta dos profissionais. Poxa, Maria, mas faz 20 anos que eu toco propriedade rural, eu sempre fiz o meu trabalho de maneira onde eu sempre fui muito bem reconhecido e de repente você vem e me pede uma formação acadêmica, mas não sou eu, Maria, que peço, não é a consultoria que pede. Cada vez mais vem se tornando uma maneira de se decidir entre um profissional e outro a questão da formação acadêmica. E isso serve também para essa questão financeira. Até pouco tempo atrás, um profissional que tivesse a formação em agronomia não seria demandado por ter conhecimento financeiro para tocar uma fazenda. Hoje em dia, já vem sendo cada vez mais. Então, a gente percebe que essa profissionalização ela vem avançando e de uma maneira bastante rápida. Até que ponto liderança e espírito de equipe influenciam na contratação de um profissional? Influencia muito, porque quando a gente está falando a respeito, principalmente desse profissional que é o gerente de fazenda, ele lida com uma gama de pessoas grandíssima. Então, ter a experiência em gestão de pessoas, saber liderar, ter a capacidade de se comunicar com todo tipo de profissional, além dessa capacidade de análise financeira e cada vez mais a questão da sustentabilidade, ela é vista sim com muito bons olhos e vem se tornando aspectos na hora de decidir entre um profissional e outro. Então, tanto a questão de liderança, relacionamento interpessoal, capacidade de comunicação, um olhar sensível para pessoas e para relações, ela é cada vez mais demandada. Eu costumo dizer o seguinte: biblicamente existe uma passagem que diz assim: a quem mais é dado, muito mais será cobrado. Então, salários maiores, mais recompensas, mas também, logicamente, que se exige muito mais, né? Falando em recompensas, o que é que as pessoas gostam de receber além do valor, além do salário? Além do salário, né? E esse é um ponto interessante. A gente, sempre usando o gerente de fazenda aí como exemplo, né? Conforme eu comentei, essa é uma das posições mais bem remuneradas dentro do agro. Então, a gente está falando de uma faixa salarial que varia aí de 19 a 25 mil reais. Só que isso é o mensal daquele profissional. Esses profissionais, esses melhores profissionais que são, inclusive, altamente disputados hoje em dia, a cenourinha que é colocada na frente deles, é verdade, é sempre a questão da bonificação ou participação aí pelos lucros, pelos resultados, que é sempre atrelado à questão da safra. Então, este salário, ele pode muitas vezes, dependendo aí do resultado daquele ano, é sempre anual, né, Divino? Ele pode muitas vezes dobrar, pensando num período anual. Então você vê que realmente é uma profissão bastante interessante do ponto de vista salarial. Nós estamos no mês das mulheres. Como é que está a participação das mulheres nesse mercado? Ela vem crescendo, né, Divino? Ela ainda é bastante tímida, mas ela vem crescendo não na velocidade, obviamente, que nós gostaríamos, eu particularmente, aí, sendo mulher, é uma coisa que eu sempre tô de olho, mas ela vem crescendo e algo que chama muita atenção, e isso é altamente puxado pelas multinacionais, que vem muito com essa pegada de ESG, de governança muito em mente, é que hoje em dia
quando a gente vai fazer contratação, por exemplo, de representante técnico de venda, que é uma outra posição que é altamente demandada aí no mercado, muitas empresas nos pedem o shortlist pelo menos misto. Então, a mesma quantidade aí de homens que a gente apresenta para aquela posição, a gente apresenta de mulheres, porque as empresas, elas buscam muito a entrada dessa força feminina aí no campo, que é muito bem-vinda, né? Porque, principalmente a gente que está do lado de cada mesa, a gente sabe e a gente percebe que a diversidade, ela traz muitos pontos positivos. Então, a mulher aí no agro, ela também acaba ajudando bastante para que o negócio prospere. É interessante isso, porque era um mercado essencialmente masculino, mas com o tempo a mulher conquistou seu espaço, né? Por exemplo, na agronomia, a gente costuma ver muitas mulheres trabalhando na agronomia. E o famoso RTV que você colocou aí, existem muitas, pelo menos aqui na região onde eu moro, que é uma região agrícola. Agora, dia desse eu vi uma pesquisa, sei lá, não é nem uma pesquisa, eu li foi uma matéria falando que hoje muitas empresas têm dificuldade de contratar pessoas da geração X. Essa geração mais jovem que está aí, por uma série de questões, né? Falta de engajamento, falta de profissionalismo. Eles não gostam muito de receber ordens, digamos assim, né? O agro demanda muitas pessoas, né? E muitas vezes o tratamento ele é meio, eu vou usar uma expressão aqui, eu nem sei se é isso, se está correto, mas seria bruto, rústico e sistemático. Então, tem espaço para a geração X no agro? E tem um outro aspecto que você não citou, que essa geração ela não é adepta e o agro ele demanda bastante, que é a possibilidade de você viajar e você estar disponível em outras localidades que não a sua, né? E esse, na verdade, todos os pontos que você citou, que de fato são sim um desafio, pensando nessa geração, Divino, eu te digo que o ponto mais crítico é, de fato, essa disponibilidade ou para viajar ou para morar em locais onde as pessoas não têm aí como base principal. Esse é um dos grandes desafios que a gente vê para engajar essa nova geração. E aí, assim, não tem muito o que fazer, né? Porque as oportunidades estão lá para quem, obviamente, se dispõe a ir. Essa é a verdade. É mais ou menos como quem faz medicina e só encontra vaga lá no Piauí, no Maranhão, no Acre, né? Aí a pessoa fala, mas eu quero ficar em São Paulo. Eu quero ficar em São Paulo. Mas eu quero ficar em São Paulo, e não tem. Isso é interessante, né, Divino? Porque quando a gente pensa na agronomia, você estava citando aí da universidade, né? Aqui na Robert Half a gente tem muita entrada nas universidades, então a gente faz muitos projetos junto com eles para explicar como que funciona o mercado de trabalho, o primeiro emprego e tudo mais. E hoje, quando a gente entra nas faculdades de agronomia, tem duas coisas que chamam muita atenção. Número 1, indo ao encontro do nosso ponto anterior, hoje existem muito mais mulheres na agronomia do que há 10 anos. Isso é nítido. Entrar na faculdade hoje de agronomia e entrava 10 anos atrás é outro cenário, é bonito de ver a diversidade. Esse é o primeiro ponto. E número 2, é esse ponto que antigamente os profissionais se formavam em agronomia, eles estavam dispostos a ir para qualquer lugar do Brasil, né? Então eu vou para Rio Verde, eu vou para Bahia, para Eduardo Magalhães, enfim, estavam dispostos a ir. Hoje em dia, os profissionais, eles buscam e querem muito ficar nos grandes centros, e a gente vê que essa é uma dificuldade bastante grande para quem pensa em carreira e em crescimento mais rápido, porque o que essas regiões de fato dão para os profissionais é muita experiência e uma possibilidade de crescimento muito rápida.
Bom, com essa dificuldade de se encontrar pessoas da geração mais nova, muitas empresas estão buscando um profissional sênior, aquele de cabelo branco, né? O cabelo branco, né, Divino? É isso mesmo. Isso a gente vê não só no agro, tá, Divino? A gente vê que é uma tendência do mercado como um todo, o que é muito positivo, porque por muitos anos, né, considerou-se que o profissional depois de seus 40, 45 anos, ele estava num declínio, e hoje o que a gente vê é o oposto acontecendo. Então, esses profissionais estão sendo cada vez mais bem vistos e bem quistos dentro desse mercado, o que é muito positivo, porque se você olhar aí a evolução da pirâmide etária no Brasil, nós estamos envelhecendo, então que bom que está tendo espaço aí para todo tipo de profissional. Bom, com a evolução do agronegócio e todas as mudanças que têm acontecido, e muitas muito rápidas, né? Quais são as principais tendências desse mercado de trabalho para o agro? O que a gente vê no agro aqui no Brasil, Divino, é que existiu e ainda existe, obviamente, mas por longos anos aí, existe investimento muito pesado do exterior, tanto em produtos, em equipamentos, bem como tecnologia. Então, uma das tendências que já é atual no mercado agro e que é demandada aí dos profissionais do agronegócio é cada vez mais o domínio do idioma, do segundo idioma, do inglês aí preferencialmente, para poder se comunicar com esse mundo globalizado, bem como também a questão da tecnologia. Então, o profissional estar aí adaptado e aberto às novas tecnologias, ele é cada vez mais bem-vindo, porque hoje, Divino, se você for ver, tem duas profissões que cada vez mais são demandadas no agro, que são as profissões que estão, inclusive, na nossa lista aí de demanda, que foi muito forte em 2023 e continua em 2024, são os cientistas de dados, que são aqueles profissionais que extraem informações da situação atual para traçar estratégias melhores dentro do agronegócio. Então, esses dados podem ser aí usados para determinar melhor época de plantio para uma cultura específica, pode ser utilizado para analisar a genética de uma determinada cultura, de uma determinada espécie para decisões de melhoria genética, bem como aí para aumentar a produtividade de alguma cultura específica. Esse profissional, esse cientista de dados, ele é um profissional do agro que está intimamente aí ligado à tecnologia. E outra profissão que também vem muito em linha com essa questão da tecnologia são os famosos operadores de drones, que é uma profissão cada vez mais demandada. A gente tem uma dificuldade incrível para recrutar esses profissionais na quantidade que é demandada, porque simplesmente a gente não encontra profissionais aptos e capazes de. É tão interessante quando você fala do inglês, porque é uma coisa que eu tenho ouvido há tantos anos, né? Profissionais do agro, engenheiros agrônomos, entrou na faculdade de agronomia e entra num curso de inglês. Eu estava conversando com uma pessoa e ele falou para mim assim: onde é que eu consigo um curso de inglês rápido, para aprender inglês bem rápido mesmo? E eu perguntei para ele: quantos anos você tem de idade? E ele disse assim: eu tenho 52 anos. E eu falei: você passou 52 anos sem falar inglês. Agora você quer falar inglês rápido. Então você vai fazer o seguinte: prepare aí pelo menos 2 anos da sua vida para que você possa estudar inglês, participar das aulas, fazer todos os exercícios, fazer tudo bonitinho, certinho. Porque se você não entrar agora, daqui 2 anos você não fala inglês. E se você entrar agora, daqui 2 anos, você vai pelo menos falar alguma coisa, falar mais ou menos, né? Isso é que é importante. E você vai estar reclamando do mesmo ponto, né, Divino? E é isso.
O idioma não é algo que a gente domina da noite para o dia e, como você bem mesmo explicou, demanda tempo aí e investimento. E é interessante isso porque todo mundo fala, poxa, Maria, mas vocês, a gente escuta desde sempre essa reclamação do inglês. Na verdade, isso é muito resultado do sistema educacional que a gente tem, né, Divino, que infelizmente não propicia isso. Mas também, por outro lado, não dá para os profissionais ficarem esperando, e foi o que você comentou. De alguma maneira, isso tem que começar, e quanto mais tarde o profissional demorar para começar, mais tarde vai demorar para ele dominar, não tem muito jeito. Eu tinha uma escola de inglês, eu cheguei a ter 3 escolas de inglês, eu fui professor de inglês há muito tempo. Um dia chegou uma pessoa na escola, um senhor, ele já tinha cabelo branco, e ele queria aprender inglês em 2 meses, porque a empresa que ele trabalha foi comprada por uma multinacional, e ele ganhou uma viagem para conhecer a sede da empresa lá nos Estados Unidos. Só que um dos pré-requisitos era falar inglês, era dominar o idioma, né? Era dominar o idioma, né? Exatamente. Ele tinha 2 meses até a viagem, e ele queria aprender em 2 meses, e a gente foi muito sincero com ele. Falou, olha, é impossível, não tem como, não dá. E ele ficou assim, chateadíssimo, foi embora revoltado, porque não era o que ele queria ouvir, né? Mas as pessoas realmente têm que se preparar, né? E dentro da questão que você falou do drone, eu não entendo por que as pessoas não se preparam também. Por exemplo, aqui na minha cidade, o Senar tem cursos preparatórios para operadores de drone, de graça. As pessoas não pagam nada para aprender e operar o drone. E eles ainda têm uma agência de empregos. Isso é em Rio Verde? Isso, aqui em Rio Verde, isso mesmo, sim. Que interessante. Isso, o Senar e essas pessoas mais bem ranqueadas, melhor qualificadas nos seus cursos, elas ainda podem sair empregadas no geral. Eu acredito. E não tem, eu não entendo o que as pessoas querem. Realmente, ou eles não têm a informação, e que bom que a gente está divulgando aqui no canal, ou de fato, eu não sei, porque de fato aqui é uma bela oportunidade para um mercado que só está começando e vai crescer muito ainda, isso, Divino. Para o pessoal não achar que nós estamos falando lero-lero, qual que é a média salarial paga pelo agro? Olha, isso aí obviamente vai variar muito de posição para posição, né? Então a gente comentou do gerente de fazenda, ele tá aí em torno de 19 a 25 mil mensal sem contar a questão de bonificação. Quando a gente vem para o operador de drone, pessoal de Rio Verde que está ouvindo a gente, que o Ronaldo já comentou que tem aí o curso que é gratuito. Um operador de drone hoje, como base, ele ganha cerca de 5 mil reais, podendo chegar a 9 mil reais de salário fixo, né? E quando Que é um baita salário, né, para a realidade do Brasil. É um baita de um salário concordo com você, é um baita de um salário para a realidade do Brasil. Quando a gente vai para o representante técnico de vendas, que também é um profissional que não ganha apenas o salário mensal, afinal ele trabalha com a questão de vendas e tem a bonificação em cima disso. Quando a gente fala só de salário mensal, a gente está falando de uma média mensal de 12 mil reais. Então, assim, né, falando aí um pouco das posições, quando a gente fala do próprio cientista de dados que eu comentei com você, é um profissional que em média está ganhando também seus 12 mil reais. Então, essas profissões aí, Divino, a gente falou de algumas delas, né? Quando a gente fala de um profissional do agro que tem a formação acadêmica, a gente está falando numa média salarial acima de 10 mil reais, que, como você bem mesmo comentou, pensando na remuneração média do Brasil, onde a gente tem 70% da população ganhando no máximo 2 salários mínimos, a gente está falando de uma média salarial bem alta. Maria, deixa eu aproveitar aqui que você está aqui com a gente, seu tempo é preciosíssimo, e eu gostaria que você trouxesse as dicas da especialista, as dicas da Maria Sartori. Para quem está pensando agora, depois dessa prosa toda e tal, a pessoa começou a pensar, eu acho que eu vou trabalhar com agro.
Quais seriam os primeiros passos? O que as pessoas têm que se preocupar? O que elas têm que buscar para poder entrar nesse mercado do agronegócio? Perfeito. Então vamos lá. Primeiro, assim, queria muito estimular para quem tem interesse e gosta do segmento para de fato se aprofundar nele, porque é um segmento onde a gente acompanha o crescimento há muito tempo e isso deve continuar ainda por longos anos, visto a extensão territorial do Brasil e a necessidade de alimentar o mundo inteiro, né? Então, é definitivamente um segmento aí, pensando em carreira, muito positivo. Bom, dito isso, e saindo um pouco do básico, que é fazer uma faculdade de agronomia, uma faculdade de engenharia agrícola, ou mesmo começar pelo técnico, a gente tem excelentes cursos técnicos para se começar, para entrar nesse segmento. Hoje, Divino, sai na frente o profissional que tem mobilidade, afinal, como bem dissemos, a gente está falando de um país com uma extensão territorial gigantesca, onde oferece muitas oportunidades distantes dos longe centros, então a questão da mobilidade é bastante importante, e a questão da comunicação. E quando a gente fala em comunicação, eu não queria nem apenas citar a questão do idioma. Obviamente que o profissional que tem o segundo idioma, que tem o inglês, ele acaba saindo na frente, né, Divino? Mas hoje a gente fala muito do profissional do agro que tem a capacidade de se comunicar. E quando a gente fala da capacidade de comunicar, é a capacidade de se comunicar desde o produtor rural, que está no campo, até o mercado financeiro, até a Faria Lima. Então a gente gosta muito de falar isso, o profissional que tem a capacidade de comunicação da Faria Lima ao campo, que é o profissional que consegue se comunicar com todos aí os stakeholders do agronegócio. Então, investir na oratória, na capacidade de se comunicar, de se relacionar, é muito importante dentro do agronegócio. Eu estava ouvindo o podcast e o rapaz falava exatamente sobre a comunicação e ele falava da dificuldade que muitos profissionais tinham, né? Às vezes, ele falava assim que para o cliente dele, olha, vem um fulano aqui para conversar com você e ele entende tudo desse assunto, entende tudo do seu problema e ele vai falar com você. E quando o profissional chegava na frente do cliente, ele travava, ele simplesmente não conseguia se comunicar. E esse é um problema que muitas vezes as pessoas têm, né? De ficar com medo de falar, de ficar com medo de errar. A gente não tem que ter medo de errar, né, Maria? A gente tem que ter vontade de acertar, não é isso? E com certeza, e isso, Divino, eu acredito que é muito ligado à questão das redes sociais, à questão do celular. Principalmente quando a gente fala dessa geração mais nova, é uma geração, agora, inclusive, que passou pela pandemia, que ficou muito fechada no próprio mundo, fechada no próprio celular. E aí, quando vai para o mundo real e vai encontrar com alguém, a pessoa fica acanhada, né? Acho que a palavra é essa, fica tímida, fica acanhada, fica com medo de errar e se trava completamente. E quando me falam, poxa, Maria, eu sou tão tímido, me dá uma dica. A dica é exatamente essa que você comentou, Ronaldo, Divino. A gente não pode ter medo, a gente tem que se jogar, porque mesmo quando a gente erra tentando acertar e no mínimo você vai aprender e você vai aprender fazendo. Então, assim, a gente tem que se jogar, que tentar, independente se a gente está tímido ou com receio ou com medo. Isso é muito comum nessa geração que vem chegando agora. Afinal de contas é o seguinte, mesmo quando a gente erra, a gente acerta. Foi mesmo. Maria, que bom falar com você, eu adorei, o tempo passou assim rapidinho, né? Foi mesmo, viu? Eu adorei saber que o agro tem tudo isso de bom para oferecer para as pessoas que estão... que está faltando realmente as pessoas conhecerem e entenderem. Então, deixa aí as redes sociais de vocês, quem quiser conhecer um pouco mais, onde é que encontra vocês? Legal, Divino.
Agradeço pelo bate-papo, foi muito bom conversar com você. É sempre bom falar a respeito do agro. Eu sou apaixonada pelo setor, acompanho o setor há muito tempo, então sempre que puder me chama aqui para a gente fazer esse bate-papo. Para quem quiser dar uma olhada até nas posições que a gente tem aí em aberto, ou que eventualmente precisar contratar mão de obra especializada para o agro, é só entrar aí no nosso site roberthalf.com.br ou procurar a gente aí nas redes sociais. A gente está super à disposição aí para ajudar. Só lembrando que o Robert é com T mudo no final e o Raf, né? É com H, né? H, bem lembrado, Divino, bem lembrado. Obrigado, abração pra você, fica com Deus. Obrigada, Divino, um abraço, tchau, tchau. Tchau. Gente, eu conversei com a Maria Sartori, que é da consultoria Robert Half, e o tema da nossa entrevista foi as profissões em alta no agro para o ano de 2024. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.